Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar aqui com a gravação do livro de Jonas, no capítulo 4. Chega a ser engraçado, mas é triste. Seria engraçado se não fosse triste. Quando Deus desiste de castigar Nínive, o profeta fica bravo. Ele não se conforma. Ele diz assim, capítulo 4 diz: Jonas ficou profundamente descontente com isso e muito bravo, enfurecido. É mole? Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Está se explicando por que ele fugiu da ordem de Deus. Por que eu não te obedeci? Porque, olha, o senhor faz coisa errada, por isso que eu te desobedeci. Ai, que petulância. Hoje Deus vai falar com gente cabeça dura, viu? Gente que quer discutir a ordem do Senhor, que quer entrar em confronto com Ele, quer colocar razões para Deus, porque que Ele deveria ou não deveria ter agido daquela forma. Ele age do jeito que Ele quer, só para o seu conhecimento, Ele age do jeito que Ele quer, e você só obedece. Seja inteligente, só obedeça, viu? Ele diz assim: eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Ele estava bravo porque Deus se arrependeu, porque Deus mudou de opinião. Não mudou de opinião. Ele viu o comportamento daquele povo que se arrependeu, que fez jejum, que a cidade inteira foi jejuar, e o Senhor simplesmente mudou o rumo daquele castigo que ele havia prometido, porque o que ele queria na verdade era o arrependimento, o que ele queria na verdade era salvar. Ele é um Deus compassivo, misericordioso, e o Jonas estava bravinho porque ele dizia: foi por isso que eu falei que eu não ia pregar, porque eu sei que o senhor mandou eu falar que ia castigar, mas que depois o senhor não ia nada, porque o senhor é muito bonzinho, e o senhor não ia castigar coisa nenhuma. Olha que petulância desse Jonas, hein? Você é petulante assim com Deus? Você também quer discutir as decisões que Deus toma? Você quer ensinar para Deus que decisão que Ele tem que tomar, que Ele deve tomar? Será que você é esse cabeça dura que Deus quer falar hoje com você? Tomara que não, né? Agora, Senhor, olha o que Ele pede: tira a minha vida. Uia! Ou eu imploro, porque para mim o melhor é morrer. Já que o Senhor não fez o que eu queria, já que o Senhor falou que ia castigar e não castigou, falou que era para eu vir aqui profetizar que eles iam todos morrer e não morreram, então eu prefiro morrer eu, porque o Senhor não fez o que eu falei que ia fazer. Mas o que ele estava dizendo, na verdade ele não foi pregar para que ele se arrependesse? Ele não estava naquele lugar para falar para aquele povo se arrepender? Não foi essa a intenção do Jonas? Então por que de repente, quando verdadeiramente ele viu que toda a cidade se converteu, que todo mundo lá passou a temer ao Senhor, então por quê? Qual é o motivo dele ficar tão irado? Qual é a razão disso? Não existe razão para você estar bravo, porque Deus resolveu fazer o bem em vez de fazer o mal. Não é uma coisa impressionante? Eu fico assim olhando. Hoje eu olhei muito para essa história, eu meditei muito nesse capítulo hoje e falei: e não é que a gente é assim mesmo? Não é que a gente é assim? A gente fica pregando para as pessoas, mas sem acreditar que Deus realmente vai mudar a história delas. E quando Deus muda, e às vezes muda para melhor do que a sua, porque você já pregou para pessoas que a vida delas fica melhor do que a sua, depois que você pregou para ela e ela aceitou o Senhor, e aí você fica bravinho com Deus, aí você fala: eu que preguei para ela, e agora a vida dela está melhor que a minha? Como assim, Senhor? Como assim que o Senhor faz isso? Você sabe que a fidelidade de Deus está muito atrelada à maneira que a pessoa reage a ela, sabe? Tem pessoas que são rápidas, elas entendem rapidinho a palavra de Deus e correm fazer a vontade de Deus, e o Senhor acelera a bênção na vida dela. E eu sei que fica aí capengando, andando devagarzinho, uma hora obedecendo, uma hora desobedecendo, uma hora preso
na barriga da baleia e não está entendendo por que está preso na barriga da baleia, por que aquelas correntes estão te prendendo, aí você fica fazendo o quê? Você fica jogando a culpa para Deus. É isso que você faz. Muitas pessoas, infelizmente, agem assim com Deus. Elas jogam a culpa do problema delas, da dificuldade delas, do fracasso delas em Deus. Elas não batem no peito assim, Senhor, eu que errei, eu entendo que o erro foi meu. Não, a pessoa fica tentando justificar com Deus aquilo que não tem justificativa. Ela fica tentando argumentar com Deus por que Deus fez aquilo, por que Deus fez isso com ela, mas na verdade ela deveria saber que é porque o erro foi somente dela. Somente dela. Aleluia. Eu vou continuar a leitura aqui do Jonas. Ele diz assim, ó. Por isso agora eu te imploro e me tira a vida, porque é melhor eu morrer do que eu ter que ver o Senhor fazer o contrário do que eu profetizei. E o Senhor disse, você faz bem em ficar irado? Você acha que você tá certo? Tá bom isso para você? Tá certo você ficar irado porque eu salvei a cidade inteira? E ele diz assim, olha o Jonas, ele saiu da cidade, sentou debaixo do lado leste da cidade, fez para ele uma tenda, sentou debaixo dela na sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Ele sentou lá para ver. Ele sentou lá esperando, deixa eu ver Deus destruir essa cidade, deixa eu ver Deus acabar com todos eles. Mas o Senhor preparou para ele uma boboreira. Ah, como assim? O Senhor queria dar um ensinamento para Jonas, e nós vamos aprender com esse ensinamento que o Senhor vai dar para Jonas. Ele plantou uma boboreira e ela fez ela nascer por cima de Jonas. E aquela boboreira fez sombra na cabeça dele, a fim de livrar ele do enfado, porque ele estava debaixo do sol escaldante, ele estava chateado, bravo com Deus, deprimido. Acho que todo mundo já se sentiu assim, né? Mas não deveria, principalmente se é por causa de uma ordenança do Senhor. E assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da boboreira. Ele ficou feliz. Olha, Deus fez nascer uma boboreira em cima da minha cabeça só para fazer sombra para mim. Tá esperando Deus construir uma boboreira para fazer sombra só para você, meu lindo? É isso que você tá esperando que Deus faça? Então vamos ver o que Deus vai fazer a seguir. Mas no outro dia, Deus preparou um verme, quando a manhã subiu no dia seguinte, a qual feriu a boboreira e essa secou. Num dia Deus coloca a boboreira em cima da cabeça dele fazer sombra, no outro dia manda um verme lá para acabar com a boboreira e matar a boboreira. E quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou. Tamanha a força, né? O sol muito quente. E desejou ele mesmo morrer, dizendo, é melhor que eu morra. Melhor é morrer do que viver. Você já pensou assim? Melhor é morrer do que viver? Porque você está irado com as decisões de Deus para a sua vida? Porque você não se conforma da maneira como Deus está atuando na sua vida? E você não aceita a vontade do Senhor? Coitadinho de você. Pobrezinho de você. Você tem que morrer para o pecado. Mas não por causa das coisas que Deus faz você passar, que Ele permite que você experimente, experiências que Deus te dá. Não lance fora, não despreze nenhuma das experiências que Deus permitir que você passe, sejam elas boas ou más, agradáveis ou desagradáveis, as experiências que Deus te dá, você tem que aproveitá-las e aprender com elas, na desgraça, na alegria, na saúde, na doença. Aproveite as experiências, pegue as experiências e jamais queira contender com o Senhor como esse cabeça dura aqui do Jonas. Não seja Jonas, viu? E ele diz assim a Jonas, você faz bem em ficar irado por causa de uma boboreira? E ele disse, faço bem em ficar irado até a morte. Olha, eu tô irado com razão. Tô irado porque o Senhor botou a boboreira aqui em cima da minha cabeça e agora mandou um verme matar a boboreira? E disse Deus, o Senhor, olha o que o Senhor queria ensinar para ele. Você teve pena de uma boboreira, na qual você não trabalhou, mas e nem fez ela crescer.
que nasceu em uma noite e numa noite pereceu. E não deveria poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Eu não deveria poupar esse povo? Não foi muito semelhante ao que Jesus disse lá na cruz? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O Senhor está sempre pronto a nos perdoar. Ele está sempre ali esperando uma atitude sua, esperando um aceno seu assim para Ele, dizendo: Senhor, Senhor, eu quero fazer parte do Teu reino. Eu quero Te conhecer, eu quero Te buscar, eu quero me santificar, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero glorificar o Teu nome, eu quero dar glórias, eu quero cantar hinos de louvor ao Senhor. O Senhor está só esperando esse aceno seu para mudar a sua vida. Não faça como Jonas. É engraçado que esse livro dá a impressão que ele não termina, né? Porque você não sabe, depois que Deus falou isso para ele, qual foi a atitude dele. Mas eu creio que isso daí é uma introspecção que nós deveríamos fazer. Que cada um de nós deveríamos pensar nessa situação e pensar como eu agiria no lugar de Jonas. Será que eu me iraria? Será que eu fugiria da vontade de Deus? Será que eu ficaria bravo por Deus ter primeiro poupado Nínive e depois ter destruído a boboreira que ele construiu para fazer sombra para mim? Será que você ficaria assim? Ou cabeça dura? É melhor você amolecer essa cabeça, amolecer esse coração, olhar para aquele que pode te curar, te salvar, te remir, te dar vida eterna. Hoje, essa noite, o Senhor falou muito comigo, com relação à vida eterna, com relação à santidade, com relação ao reino dele. Gostaria muito, hoje eu contei para minha secretária aqui, e eu estava conversando com ela sobre o que Deus ficou falando comigo até 2:30 da manhã, 3 horas da manhã, e eu falava: Senhor, eu queria dormir um pouquinho. Mas o Senhor queria falar, e é tão bonito ver Ele falar, né? É tão bonito ficar escutando as histórias que o Senhor... Eu fiquei muito feliz quando o Senhor me falou muito do reino dele essa noite. Qualquer hora eu conto para vocês, não hoje porque não convém, porque hoje já me alonguei aqui no Jonas 4. Mas que o Senhor te abençoe, que Ele guarde a sua mente, o seu coração de pecar contra Ele, viu, cabeça dura? Começa a amolecer esse coraçãozinho aí pro Senhor, e essa cabeça, tenta pensar como a cabeça do Senhor. Nós nunca vamos conseguir, porque os pensamentos dele são mais elevados que o nosso, né? Mas que a gente aceite, que a gente tenta entrar no coração, né? Que o Senhor possa, que nós possamos entrar no coração do Senhor e Ele possa entrar no nosso coração também e falar aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Gostei desse capítulo de Jonas. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se você gostou. E se você também é um cabeça dura como Jonas, né? Você já tinha pensado no Jonas como um cabeça dura? Eu nunca tinha pensado. Hoje, quando eu comecei a ler esse livro de Jonas, eu falei: mas o rapaz é um cabeça dura, né? E ele mesmo escreveu a história dele. Eu acredito que ele escreveu a história dele depois que ele voltou para Israel, né? Porque ele está citado lá em Segunda Reis. Eu já até falei o capítulo aqui, já agora não me lembro. Mas ele voltou provavelmente lá para o reino de Israel. E lá ele resolveu escrever sobre a própria desobediência dele, deixar registrado esse capítulo, que é tão famoso, né? A gente aprende muito. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, e amanhã nós vamos começar o profeta Miqueias. Ele é o 6º dos 12 menores. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com o primeiro capítulo de Miqueias.